Antes de Newton, o mundo não sabia por que as coisas caíam. As pessoas viam pedras despencarem, frutas se soltarem dos galhos, corpos perderem o equilíbrio e irem ao chão, mas tudo isso acontecia como um fato bruto da realidade, não como algo compreendido. Cair era normal, mas também era misterioso. O movimento existia, porém sua causa permanecia oculta. O universo se comportava diante dos olhos humanos como um espetáculo silencioso, repetitivo e inexplicável. A realidade se mostrava, mas não se revelava. Durante séculos, a humanidade tentou explicar esse fenômeno com histórias, crenças e filosofias. Para alguns, os objetos caíam porque buscavam seu lugar natural. Para outros, havia forças invisíveis ligadas à vontade divina ou à essência das coisas. O céu e a terra eram tratados como mundos separados. Aqui embaixo, imperfeição, mudança e queda. Lá em cima, perfeição, círculos eternos, movimentos divinos. As estrelas obedeciam a regras que não se aplicavam aos humanos. O cosmos era sagrado demais para ser comparado a uma maçã caindo no chão. Mesmo os maiores pensadores da antiguidade aceitavam esse abismo entre o céu e a terra. Aristóteles ensinava que os corpos mais pesados caíam mais rápido porque tinham mais natureza para buscar o centro do mundo. Essa ideia dominou o pensamento ocidental por quase 2000 anos. Não porque fosse comprovada, mas porque parecia intuitiva, confortável e alinhada com a visão filosófica da época. O mundo não precisava ser testado. Bastava ser explicado de forma coerente. Mas enquanto as explicações se acumulavam, o mistério permanecia intacto. Ninguém conseguia prever com precisão como um objeto cairia, nem calcular trajetórias, nem conectar esse movimento simples ao comportamento da Lua, dos planetas ou das estrelas. Cada fenômeno era tratado como um caso isolado. A realidade era fragmentada. Faltava uma linguagem comum que unisse o chão sob os pés e o céu sobre as cabeças. Foi nesse mundo, cheio de respostas incompletas e certezas herdadas, que Isaac Newton nasceu. Um mundo onde cair era apenas cair. Onde ninguém suspeitava que esse gesto cotidiano escondia uma das chaves mais profundas do universo. Newton não veio de uma família poderosa, não teve uma infância confortável e não demonstrava grande interesse pela vida social. Desde cedo, parecia mais atento aos objetos do que às pessoas, mais interessado em observar do que em participar. Enquanto outros aceitavam o mundo como ele era, Newton parecia incomodado com o óbvio. Ele não se contentava em saber que algo acontecia. Queria saber por que acontecia daquela forma e não de outra. Esse tipo de pergunta, simples na superfície, mas profundamente perturbadora, é rara. Porque questionar o óbvio exige coragem intelectual. Exige aceitar que talvez tudo que foi ensinado esteja incompleto. O momento decisivo não veio em uma sala de aula cheia de mestres, mas no silêncio do isolamento. Uma epidemia fechou universidades, esvaziou cidades e empurrou Newton para longe do ambiente acadêmico. Isolado no campo, ele teve algo que poucos têm: tempo sem distração. Tempo para pensar sem ser interrompido. Tempo para observar a realidade com atenção radical. Foi nesse silêncio que o mundo começou a se reorganizar dentro da mente de Newton. Ao observar uma maçã cair, ele não viu apenas um objeto descendo. Viu uma pergunta. Por que sempre para baixo? Por que sempre em direção ao chão? Por que esse movimento parecia inevitável? E mais importante, por que esse mesmo tipo de movimento não poderia explicar o caminho da Lua ao redor da Terra? Essa pergunta foi explosiva. Por quê? Se a mesma força que puxava a maçã também mantinha a Lua em órbita, então o céu e a Terra não eram mundos separados. Eram partes do mesmo sistema. A queda de um objeto e o movimento dos planetas seriam manifestações diferentes da mesma regra invisível. De repente, o universo deixava de ser fragmentado e começava a se unificar. Antes de Newton, ninguém havia ousado afirmar isso com clareza matemática. A ideia de que o cosmos inteiro obedecia às mesmas leis era quase herética. Mas Newton não estava interessado em preservar tradições. Ele queria entender a realidade como ela realmente funcionava. E para isso, criou algo novo, uma lei universal da gravitação. Essa lei dizia, em essência, que todos os corpos se atraem mutuamente. Que a maçã cai porque a Terra a atrai. Que a Lua não cai porque está em constante queda ao redor da Terra.
Que os planetas seguem suas órbitas porque estão presos a um equilíbrio delicado entre movimento e atração. Pela primeira vez, a queda deixava de ser um mistério local e se tornava uma regra cósmica. Mas Newton foi além. Ele percebeu que não bastava explicar por que as coisas caíam. Era preciso entender como tudo se movia. Como forças produzem mudanças. Como o repouso se transforma em movimento. Como o movimento se transforma em colisão, impacto, reação. Foi assim que surgiram as leis do movimento, um conjunto de princípios tão simples e tão profundos que ainda hoje governam o mundo moderno. Com essas leis, a queda deixou de ser um evento imprevisível. Tornou-se calculável, previsível, dominável. Pontes puderam ser construídas com segurança. Máquinas puderam ser projetadas com precisão. Armas, veículos, edifícios, tudo passou a obedecer a números, não a suposições. O mundo começou a funcionar como um sistema compreensível. O impacto disso foi maior do que a própria ciência. A forma como o ser humano se via mudou. Se o universo obedecia a leis, então ele não era um caos governado por caprichos divinos. Era uma estrutura lógica, aberta à investigação. O conhecimento deixou de ser apenas contemplativo e passou a ser instrumental. Entender a natureza passou a significar poder interagir com ela de forma consciente. Mas esse avanço teve um preço. Newton não era um homem leve. Ele carregava conflitos internos, obsessões, medos e uma solidão profunda. Desconfiava das pessoas, evitava confrontos diretos, mas guardava ressentimentos por décadas. Ao mesmo tempo em que desvendava as leis do universo, mergulhava em estudos de alquimia e teologia, tentando encontrar uma ordem ainda mais profunda por trás da realidade física. Para Newton, descobrir por que as coisas caíam não era apenas um triunfo intelectual. Era uma forma de tocar o divino. Ele acreditava que as leis da natureza eram a assinatura de uma inteligência maior, e que compreendê-las era, de certa forma, ler a mente do Criador. Ciência e espiritualidade não eram opostas em sua visão. Eram caminhos paralelos para a mesma verdade. O clímax de sua obra não está apenas nas equações, mas na mudança de perspectiva que provocou. Depois de Newton, o mundo nunca mais foi o mesmo. A queda deixou de ser um mistério passivo e se tornou uma chave ativa para entender o cosmos. O céu desceu à terra. A terra subiu ao céu. Tudo passou a fazer parte de um único sistema regido por regras universais. Mesmo séculos depois, quando Einstein revelou que o universo era ainda mais complexo, as ideias de Newton não foram descartadas. Foram ampliadas. No cotidiano, elas continuam funcionando perfeitamente. Cada passo que você dá, cada objeto que você segura, cada movimento que você faz está ancorado em leis que nasceram daquela pergunta simples: por que as coisas caem? E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. O mundo sempre esteve obedecendo a regras. O que faltava não eram leis, mas alguém disposto a enxergá-las. Alguém disposto a olhar para o óbvio com profundidade suficiente para perceber o invisível. Newton não criou a gravidade. Ele revelou aquilo que sempre esteve ali, escondido na banalidade do cotidiano. Agora, pense por um instante. Quantas coisas na sua vida você aceita sem questionar? Quantos fenômenos você observa todos os dias sem nunca perguntar por quê? Quantas leis invisíveis governam seus movimentos, suas escolhas, seus limites? Se essa história te fez olhar para o mundo com outros olhos, deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu sobre Isaac Newton. Se você gosta de conteúdos que revelam as mentes que mudaram a forma como entendemos a realidade, se inscreva no canal, deixe seu like e continue explorando conosco. Porque entender por que as coisas caem é apenas o começo de entender como o universo, e nós mesmos, realmente funcionamos.